Fala, gente bonita, estamos começando aqui mais um TKCast oficial. E como sempre, estamos aqui eu, Fernando, e o meu parceiro, meu mentor, Guto Azevedo. Fala, Guto, tudo bem? Tamo junto, um ótimo dia, um excelente podcast para nós. Maravilha, excelente podcast para nós. Mas nós não estamos sós, né? Hoje nós temos uma convidada especial. E ela tem um belo nome, viu? O nome dela é Fernanda. Que eu identifico com esse nome. A Fernanda é o seguinte, ela é especialista em análise de mercado, CPF, CNPJ, e ela vai falar muito sobre ela, sobre a sua história, sobre como ela chegou aqui, mas também sobre a FL Consultoria. Cara, eu tenho certeza que hoje vai ser sensacional. Aliás, por falar em Fernanda, tudo bem, Fernanda? Como é que você tá? Ótimo, tudo bem também. Ai, que bom, vamos começando. Fernanda, a gente sempre começa pelo que realmente importa. E o que realmente importa são as pessoas. Por isso, a primeira pergunta que eu tenho a fazer, ou a primeira questão que nós vamos levantar é a seguinte: quem é a Fernanda? A Fernanda é uma pessoa que trabalhou em diversas áreas do mercado, né? Vem com conhecimento aí na área administrativa financeira de mais de 20 anos, onde eu já tive uma empresa com 500 funcionários. Então eu venho com um vasto conhecimento, e através disso foi acontecendo muitas coisas na vida, né? Aí algumas coisas a gente aprende para o bem, algumas coisas a gente aprende para o mal, e entre trancos e alavancos, né, alegrias e tristezas, hoje eu tenho uma história assim, onde eu venho, surgiu meu propósito, que é a FL Consultoria. Sensacional. Você falou uma série de coisas legais. Você falou sobre história, sobre propósito, porque tudo se conecta e tudo conecta as pessoas. Você falou de uma empresa que você teve com 500 pessoas. Como que era isso? Que empresa foi essa? Como ela começou? A gente quer saber mais da Fernanda. Era uma empresa de segurança aqui na cidade de Sorocaba, onde a gente começou na área de portaria e limpeza, né? E aí nós não tínhamos, no primeiro ano não tivemos R$1 de faturamento. E aí no segundo ano a gente começou com 300 mil, depois foi 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, 7 milhões, 13 milhões. Crescer demais é bom, crescimento exagerado também quebra uma empresa. Sim. Então todas as fases que um empreendedor passa, todas essas dificuldades que hoje em dia a gente fala assim, ser empreendedor no Brasil é ser herói. Não é fácil, muitas vezes tem dia que a gente não quer levantar, tem dia que a gente não vê solução para as coisas que a gente tem que fazer, e mesmo assim a gente não tem opção de desistir. Nós temos que lutar e temos que nos reinventar todo dia, né? Porque a concorrência está aí matando, né? E às vezes já é uma concorrência leal e tem a parte da concorrência desleal também. Então, por todas as etapas na empresa eu passei. Então, todos os erros que acontecem, aquelas coisas que a gente erra na parte do marketing, quando a gente erra na parte do faturamento, achando que faturamento era dinheiro no bolso. Nós tínhamos muito dinheiro, mas o dinheiro estava nas construtoras, nos nossos clientes, porque você tem que, uma empresa de segurança, vocês trabalham 30 dias para receber depois. Só que o funcionário só trabalha se ele receber o pagamento dele em dia. É incrível. Na verdade, a gente brinca que empreendedor é coisa pra maluco. É, porque a pessoa tem que gostar de sofrer. É incrível. Eu vejo aqui o Guto falar, ai meu Deus, se fosse eu, acho que eu tinha pirado. Legal, e você é de Sorocaba? Itapetininga. Ah, vizinha, então. E aí vim morar em Sorocaba, me apaixonei pela cidade e aqui estou, fiquei. Ai, que legal, que bom, que bom. Você falou da empresa de segurança, você falou dessa questão da portaria e tal, e no final você não tem mais nenhum tipo de envolvimento com esse tipo de negócio. Não, esse envolvimento acabou, né? A empresa ficou com meu ex-marido, né? E aí depois ele acabou tudo também, acabou que hoje não existe mais empresa. Mas existe muito conhecimento, né? A bagagem ficou, o conhecimento ficou, né? Algumas coisas, como eu falei, deram certo, outras não deram, e vida que segue a gente consegue fazer o melhor, né? E aí surgiu o propósito da FL, que é um dos propósitos de ajudar os empresários, ajudar as pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? E hoje eu vejo que nós estamos um pouco refém do dinheiro. Então a gente recebe o pagamento, já pensa no vale, recebe o vale, já pensa no pagamento. O empreendedor, por outro lado, ele mal recebe uma nota, ele já tem funcionário para pagar, daí ele já tem todas as preocupações, já tem fornecedor, e a empresa gira, e sempre o dinheiro ele acaba sendo um calcanhar de Aquiles, né? Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E a EFL surgiu com esse propósito de mostrar para as pessoas como é que elas podem estar melhor. Trazendo esperança, trazendo credibilidade. Às vezes, hoje nós estamos falando no Brasil,
estamos com 71 milhões de pessoas com pendência no nome, falando só de CPF. É mais de 43% da população. E muitas dessas pessoas, elas não sabem que devem, né? Algumas pessoas devem pouco, mas acham que é um leão que tem atrás delas, então elas preferem não olhar para a dívida. Outras pessoas têm dívida maior e não conhecem que existem leis no Código de Defesa do Consumidor que nos protege da exposição sem julgamento. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, independente se você tem o nome limpo ou sujo. E aí, essa minha missão é trazer esse conhecimento para o consumidor, que hoje em dia nós temos muita informação na internet, mas nós não sabemos ler a informação. Então, o consumidor ele está carente de informação verdadeira. Isso é uma coisa muito legal que você está falando, porque eu vejo que, na maior parte das vezes, a falta de conhecimento, a falta de estratégia leva o empresário a derrocada, né? E a grande verdade é que, assim, eu acho que o trabalho que a Fernanda faz é um trabalho de informação para, muitas vezes, uma solução que o próprio empreendedor não está vendo isso, ele não entende, né? Então, assim, por que procurar uma consultoria financeira como a da Fernanda? Entende? Porque isso faz uma diferença em muitos problemas que nós estamos passando. Nós estamos no meio de uma crise, né? Aliás, eu quero entender qual foi o momento nos últimos 20 anos que a gente não teve em crise, né? Eu só queria entender isso e acho que é um negócio bacana de você falar, porque é um negócio que, assim, a gente vive uma constante crise. A gente sai de um Covid, entra numa crise política. Sai de uma crise política, eu não sei qual vai ser a próxima, mas a gente já tem alguma previsibilidade. E crise tem previsibilidade, né? Então, assim, e o empresário fica no meio disso. Ele fica o tempo todo sendo jogado de um lado para o outro, porque ele está... Hoje eu fui numa palestra no Santander hoje sobre LGPD. Então, assim, aparece uma nova lei, aparece uma nova estratégia, aparece um novo produto que vai dificultar um pouco mais ainda a vida do empresário. Então, assim, isso é um dos pontos, né? Nós estamos falando em nível de gestão. E a nível financeiro é um efeito cadeia, ele acontece um seguido do outro. Então, como que você vê isso hoje? E a FL, ela tem sentido para resolver esses pequenos problemas que muitas vezes tiram o sono do empresário, né? São famílias, né, se desestruturando, né? Casamentos acabando, brigas, né? Aquela busca incessante por dinheiro. O empresário não tem ânimo para ir até a empresa, né, que é dele, e toda a carga está em cima do empresário. Mas ele está tão preso naquele tapetinho de prego porque a maioria dos empresários são operacionais. Eles que compram, eles que vendem, eles que atendem, eles que têm que fazer financeiro, eles que têm que fazer ter dinheiro, eles que têm que motivar a equipe. E quem motiva o empresário? Quem que dá o suporte? Né? Às vezes eu vejo que a vida do empresário é muito solitária. Porque às vezes a gente não é com todo mundo, não é em todas as casas que você pode partilhar com a esposa ou com o esposo que você está passando uma dor. Né? De repente o julgamento vem para nada negativo, então você prefere ficar quieto e aquilo vai sufocando o empresário por dentro, né? Então isso, o que acontece? Eu sou um pouco diferente de uma consultoria financeira, porque a consultoria financeira ela demanda um período maior para ela descobrir onde o empresário está. E eu levantei isso com dados e vi que isso não era o suficiente para o empresário. Ele precisa de rapidez. Ele precisa que as coisas sejam mais rápidas. E não desmerecer na consultoria, porque eu acho muito importante ter uma consultoria dentro da empresa. Porém, naquele momento onde o empresário tem que fazer um levantamento da sua empresa, onde ele tem que saber onde ele está, para ele saber qual o caminho que ele deve seguir, ele tem que levantar rápidas informações. Então, eu venho com essa pesquisa inicial, que em menos de 24 horas eu devolvo para ele como é que ele está no mercado. É maravilhoso, né? Porque na verdade a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre o propósito que nos conecta com aquilo que nós fazemos, com aquilo que somos e aquilo que fazemos. Porque na verdade sair de casa, fazer qualquer coisa só por fazer ou só pelo dinheiro é muito pouco. E a gente vê assim, esse seu orgulho, esse brilho no olhar de falar do que você faz hoje, desse propósito, de como você torna leve a vida desses empresários, né?
Eu também, entre outras coisas, também sou capelão. Na capelania empresarial é exatamente isso. A categoria ou o ser mais solitário da nossa sociedade hoje é o empresário. O maior índice de suicídios, depressão, divórcios está entre os empresários. Justamente por toda essa carga, por toda essa tensão que acompanha ele na vida profissional e, consequentemente, na vida pessoal. E eu acho sensacional. Mas o empresário não é o único perfil de cliente que você atende, né? Sim. Aí eu atendo também os funcionários desse empresário. São as pessoas físicas, né? Que hoje em dia não estão produzindo tão bem porque estão endividadas, que também estão preocupadas. Porque elas recebem o vale, pensam no pagamento, recebem o pagamento ou pensam no vale, porque elas não sabem. Ninguém aprendeu na escola gestão financeira. Né? A gente não aprendeu a mexer com o dinheiro. Porque na nossa infância, sempre o dinheiro era escasso. Nós nem tínhamos acesso, né? Era tipo esperar uma vez por mês para vir aquele danoninho. Né? Esperar uma vez. Em casa vinha um up. Quando vinha o escravo, era como você tem uma ideia, quando vinha o danoninho, eu tinha que durar tanto em casa que eu só fazia assim com a colher. E aí a minha irmã comia o dela rápido pra mim, pra querer tomar o meu. E era tão raro aquilo, né? E hoje em dia nossas crianças, graças a Deus, a maioria não passam por isso, né? Mas então você vê que a crença também, né? Então vem tudo isso, vem uma crença, tanto para o perfil PJ, que é os empresários, como para o perfil PF. Existe uma crença lá de trás, né? E isso está fazendo as pessoas ficarem endividadas. A pandemia, igual o Guto falou, a pandemia, o que ela veio fazer? Ela simplesmente tirou o nosso direito de sair da casa, da noite para o dia. Né? E empregos foram desfazendo, o salário foi diminuindo, mas as nossas obrigações continuaram a mesma. Os aluguéis com o mesmo preço, né? As tarifas do banco, a mesma coisa. Então, tipo assim, as nossas obrigações continuam a mesma. Por exemplo, na pandemia, a inadimplência subiu, o faturamento caiu e o dinheiro tinha que sair de algum lugar. Então, para as pessoas físicas, o que aconteceu? Elas tiveram que fazer escolhas. Muita gente também ficou com o nome sujo nesse período, por quê? Porque eles tiveram que escolher entre comer e honrar o nome. Né? E aí vem aquelas promoção maluca, aquelas coisas de... Aí a gente, por vergonha de dever, daí a gente ficava indo no banco e renegociando dívida. E quando a gente ia somar aquele total de dívida, não era impagável. Não adiantou nada. Aquele dinheiro que você gastou para tentar honrar o seu nome, que é da época da infância, da crença limitante, você acabou não conseguindo honrar. Então eu ajudo essas pessoas também, porque eu sempre vejo saída. Se a pessoa tem vontade, primeiramente, né, confia em Deus, independente da religião, e ela quer melhorar, seja independente do problema que ela tenha financeiro, tem saída. Às vezes ela só precisa de um olhar diferente. Né? É como me permitir a minha empresa entrar no barquinho dela e arrumar as velas. Ela já sabe onde ela quer ir, ela já sabe onde ela precisa ir. Um PJ, o que ele quer? Sucesso, ele quer ter uma vida de empresário bem sucedida, ele quer paz, ele quer poder crescer. E uma pessoa física, ela quer ter sua casa, ela quer ter seu carro, ela quer ter um cartãozinho de crédito, ela quer ter uma vida digna. Né? Então isso eu permito para as pessoas esse olhar para a esperança. Eu acho que está muito raro, né? Meu povo padece por falta de conhecimento, né? Essa frase nunca foi tão forte. E olhando para esse contexto do que você faz hoje, eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Você falou dessa questão dos bancos, né, de renegociação. O que o credor mais quer é isso, né? Que você fique renegociando com ele e aumentando o volume da sua dívida. Mas eles lançam alguns movimentos, como o Feirão Limpa Nome, essas coisas. Como é que você vê isso? Então, por exemplo, o Feirão Limpa Nome. O Feirão Limpa Nome é de um órgão específico, o Serasa. Né? Se você dever só para o Serasa, você realmente vai conseguir limpar seu nome. Só que vocês sabiam que existem, no mínimo, 4 birôs de crédito para ser analisado? Isso é importante. SPC, Serasa, Semprote e Bacen. Se você estiver com o nome sujo no Serasa ou o nome limpo no Serasa e sujo no SPC, para o mercado você continua com o nome sujo. Por que, Fê? Porque algumas empresas, o marketing do Serasa, não vamos muito longe para
vir na memória de vocês. Quando você está vendo dívidas na internet ou no jornal, está falando de dívida, quem ganha no comercial? Serasa. Limpe seu, bem brilhando assim na nossa vista. Limpe seu nome agora e aumente seu score. Mas bem pequenininho naquela frase que já acabou o comercial, está escrito assim, dívidas que você deva no Serasa. Por quê? Porque o Serasa ele é muito forte em propaganda. Ele é um dos primeiros aqui no Brasil. Então, o que acontece? Ele já tem clientes que preferem protestar só no Serasa. Já tem outros clientes que preferem protestar no SPC, que é um pouco mais barato. Então, é questão, mas as pessoas não sabem, elas não têm acesso a esse conhecimento. Vou citar 3 empresas que protestam só no SPC e não sujam seu nome no Serasa. Mercado Pago, Loja 100 e TJ. Tribunal de Justiça, muitas vezes os processos vêm no SPC, eles não vêm no Serasa. E quem que dá Tribunal de Justiça, Fê? Um aluguel que você não pagou, um contrato que alguém processou você e está lá no TJ, uma dívida bancária, ele vai para o TJ, suja o nome e ela vem para o SPC. Então, se a pessoa não... Por isso que é importante o meu levantamento, por isso que quando eu falei assim, poxa vida, eu preciso enxergar e mostrar para o meu cliente realmente onde é que é o problema dele. Por isso que eu me preocupo em consultar em todos os lugares. Quando eu pego um CPF, eu consulto SPC, Serasa, TJ, Semprot, Bacen, cheque sem fundo, renda estimada, se o CPF está ligado com o CNPJ, se esse CNPJ está limpo, está sujo, porque se forma uma história, um histórico, para mim mostrar para ele realmente, olha, você está limpo, só a única coisa que está faltando para você, seu score está baixo porque você não tem movimentação, porque você só compra à vista ou porque sua renda está desatualizada. E é engraçado isso que você falou agora, porque tem vários problemas que a gente já conversou, né? Que a pessoa que compra tudo à vista também, ela tem um problema quando ela vai entrar no financiamento, né? Sim, ela é considerada mal pagadora. Porque o mercado não tem substância para ver, referência para ver aquele CPF. E aí o CPF dele fica com um score baixo. Olha que coisa interessante. Nossa, E outra coisa interessante nisso, Fernanda, eu acho que é legal você falar um pouquinho sobre score. Eu acho que as pessoas têm muito pouca informação do que é o score, né? Da forma como é o score, o que é o score, o que é o Bacen, né? O que o Bacen influencia no endividamento da pessoa. Eu acho que as pessoas têm muito poucas informações. Fala um pouquinho pra gente. Vou começar pelo score. O score é o perfil comportamental financeiro do cliente. Algumas pessoas às vezes não sabem o que é a palavra score. Então, perfil comportamental financeiro do cliente, fica mais fácil. E ele vem de 0 a 1000. Sendo de 0 a 300, um perfil de pessoas que ela pode não estar pagando suas dívidas nos últimos 6 meses, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. É um perfil de pessoas que coloca boleto no nome e acaba atrasando aquele boleto, mas não porque ela não tem dinheiro, às vezes por esquecimento. Vamos colocar um exemplo de algumas pessoas que têm score baixo. A conta de luz. Vem todas as contas para você pagar. Mas você acha que a conta de luz é a que menos tem juros. Então você deixa por último. Só que quando ela atrasa 15 dias, 20 dias, agora ela está sujando seu nome no SPC, no Serasa e no Semprot, derrubando seu score. Nossa. E é uma simples conta de luz, pois é. Aí de 300 a 500 você já começa a ser um perfil mediano para o mercado. Quer dizer que algumas coisas você deixou de pagar, mas outras coisas você está pagando certinho, então o seu perfil comportamental financeiro já está melhorando, e de 500 para cima você tem probabilidades de conseguir crédito no mercado. Aí você tem que comprovar o quê? Não é só ter um score bom que vai fazer você ter crédito. Você tem que comprovar sua renda, movimentação bancária, ver se os boletos que você tem no seu nome não estão atrasando, tudo isso eleva o score. Você consegue tanto aumentar seu score. Aí esse que é o problema, Luto. Para aumentar um score por níveis normais, leva de 30 a 60 dias. Para você derrubar um score 200 pontos, leva uma semana. Mas, Fir, como assim? Aconteceu conosco lá, nós vendemos um imóvel e no contrato incluía a mudança das contas que estavam em nosso nome e a pessoa não mudou o CPFL, que era a conta de energia de luz. Um transtorno. Porque quando nós ficamos sabendo, começamos a receber aquelas ligações que não param nunca,
Já havia acontecido, já eram algumas contas atrasadas, já passava do milhar de reais, entendeu? Então, assim, aí a gente teve que dar jeito, pagar por conta, justamente por isso, para conseguir, então, transferir a conta para o nome da pessoa e resolver o problema. Então, a situação E é um transtorno, né? E às vezes a falta de conhecimento, né? Eu atendi um cliente há um mês atrás, que ele estava com o nome sujo há 2 anos, por uma dívida do CPFL de R$275. E ele estava tentando crédito em todos os bancos, aí o outro não estava conseguindo, e o gerente não avisou. O gerente não falou para ele qual era o problema, só falou que não estava passando por causa do score. Se o gerente tivesse avisado, ele tinha passado todo esse tempo sem conhecer o problema, porque ele queria resolver, né? Ele achava que era o score. Aí ele me procurou e falou assim: moça, fiquei sabendo que você ajuda a gente a restaurar o score. Você pode ver para mim o meu, por favor? Eu fui levantar, falei assim: mas o seu score? Mas o senhor tem uma pendencinha no nome? Não, meu nome é todo limpo, nunca devi nada para ninguém. Aí eu fui levantar, mostrei para ele. Na verdade, o 270 que ele devia para o CPFL, ele já tinha pago a conta de luz, porque senão já teria cortado a linha dele, a luz dele, né? O que ele não tinha pago? A baixa do boleto no cartório de R$30,55. Imagine você ficar 2 anos com o nome sujo por causa de R$30,55 de uma dívida que você não sabia, porque você não tem conhecimento, né? Então, o que acontece? Porque lá na conta de luz não vem mostrando que o seu nome vai para o cartório. Não vem colocando, o nome foi para o cartório, na próxima conta você pagou, ela ficou quieta. Ela recebeu dela, mas ela tem uma parceria com o cartório que faz o quê? Que protesta o seu nome e suja seu nome. Quando você, para retirar, o que acontece? Você tem que pagar o cartório da baixa. Ele não pagou a baixa. Isso. Entende? Então, tipo, existem situações que às vezes eu falo assim: poxa vida, seu problema é muito fácil de resolver. E as pessoas têm medo de olhar para isso, né? Então, por isso a importância de um trabalho, de uma consultoria. Quando você falou agora da outra parte do Bacen, né? O que assusta muito hoje em dia o consumidor é falar da lista negra do Bacen. O que é esse bendito Bacen? Falar em palavras mais simples para as pessoas entenderem, né? O Bacen, ele é o seu histórico bancário. Então, existe o histórico de mercado, que é todas essas consultas que eu falei de SPC, Serasa, Semprot, tudo isso que eu falei, e existe o histórico bancário. O banco, ele une as duas informações mais o rate de crédito, que é o rate lá de dentro do banco, né? O mercado, ele só usa o SPC Serasa. Por exemplo, se você tiver com o nome limpo e você tiver que ir lá na loja 100 na Casa Bahia, você vai conseguir comprar. Porque a loja 100 Casa Bahia, eles consultam só SPC Serasa, é mercado. E o banco? O banco, ele vai consultar tudo isso que eu falei, mais o Bacen. E o Bacen, o que você consegue ver? Quando eu analiso o cliente, eu consigo puxar do cliente os últimos 5 anos de comportamento bancário dele. As contas abertas, as contas fechadas, relação de PIX, se tem CADIM, se tem cheque sem fundo. Fer, o que está dando CADIM? Imposto de renda atrasado, imposto de renda com divergência, IPTU e IPVA da CADIM. E agora o CADIM aparece no Bacen. Antes não aparecia, né? E outra coisa, a parte mais importante do banco é o quê? Como que está o seu relacionamento bancário? Está a vencer? Você compra e paga, vai estar certinho, sinal verde para você, pode dar crédito para você. Está vencido? Algumas coisas você compra, paga, outras você atrasa, você vai estar no sinal amarelo, vai estar na listinha vencida do banco. Deu prejuízo para o banco, fez empréstimo com o banco, algumas coisas você pagou, você não conseguiu, e você deu prejuízo para o banco, você está na lista negra do Bacen. Então, o vencido, ele é um sinal amarelo. E o prejuízo é sinal vermelho para o banco. E se as pessoas sabem disso, antes de elas buscarem crédito, elas tentam resolver, né? Por quê? Porque às vezes o gerente, infelizmente, não falando da pessoa gerente, mas o cargo gerente hoje em dia é vendedor, né? Ele tem que vender para você metas. Ele é muito cobrado por metas. Metas de abrir conta, metas de, por exemplo, fazer seguro, consórcio, título de capitalização. E às vezes ele fala, ele está vendo que você, na tela dele, aquela telinha que só ele olha quando você senta na frente do gerente, ele está vendo que você deu prejuízo, por exemplo, para o Itaú, ele é de Santander. Mas ele não vai falar, porque ele quer que você faça serviços com ele. Aí ele vai falar assim, viu, vamos trabalhar sua conta 30 dias? Né?
vamos trabalhar aqui, você fecha alguma coisinha comigo aqui para mim atingir minha meta, e daqui 30 dias a gente volta a conversar. O gerente esquece, né? Mas a gente que está precisando do empréstimo... E você sabe que é uma coisa interessante? Olha só a sacada. Hoje eu fui lá na palestra do Santander. E o Santander mudou o nome de gerente. Não existe mais o nome gerente. Olha só, não sabia disso. Então, você vai saber em primeira mão. É especialista de negócios. Para não falar vendedor, né? Como você acabou de falar. Porque qual que é a intenção dele? É realmente vender para você, né, o dinheiro um preço muito mais alto do que o mercado normalmente paga. Principalmente, eu estava escutando o Pablo Marçal falar essa semana, ele estava falando quem compra dinheiro caro é o pobre. O rico, ele compra dinheiro barato. Né? E é um negócio que, assim, não é questão de rico ou pobre, é questão de entendimento de processo de como funciona isso. Porque você vai tomar um crédito e o gerente está lá para te vender. Né? Ele faz os 5 passos da venda e vende. Entende? Ele é muito bom de rapport. Ele é muito bom de te apresentar uma proposta que cabe no seu bolso, uma parcela que cabe no seu bolso. Só que, normalmente, quem é o gerente que vai analisar o seu caso de uma forma que faça com que aquela parcela realmente ou aquela situação realmente não interfira no seu dia a dia? O que você vai ter que fazer diferente do que você já fazia para conseguir honrar com esse compromisso? Entende? Por isso que também é interessante essa consultoria, porque muitas vezes ela te dá um fôlego para você respirar e poder retomar o mercado. Porque assim, nós, por exemplo, aqui, nós passamos 6 meses sem venda. Janeiro, fevereiro, abril, maio, junho e julho. Para a gente que é empresário, que tem um custo fixo, que tem salário para pagar, que tem funcionário para pagar, é um grande desafio. E muitas vezes eu não acredito que alguém cometa algum deslize, que tenha algum problema de mercado relacionado a má fé, né? Você acaba tendo que se sujeitar a algumas coisas, a alguns jogos de mercado que acontecem para você sobreviver, né? Então, assim, como que essa consultoria hoje, Fernanda, para deixar bem claro para as pessoas, ela pode ajudar o empresário? Né? Como que você faz isso hoje? Como que o empresário tenha certeza disso hoje? Que ele pode realmente ganhar esse fôlego por um tempo para que ele possa realmente reestruturar o negócio, respirar, dormir, né? Que eu acho que é um ponto principal, porque eu falo que a gente muitas vezes não dorme, né? Você está ali preocupado, amanhã tem folha de pagamento, justamente amanhã tem folha de pagamento, né? Então, assim, cara, como é que eu faço? Entendeu? Como é que eu faço para honrar com compromisso, né? Então, assim, meu financeiro está ali do outro lado, ali, fazendo conta. Então, assim, como que a gente consegue entender esse movimento e como que a gente consegue usar a Fernanda para isso? Existe um Código de Defesa do Consumidor, o livrinho, né? Que muita gente não lê. E lá eu vou falar uma das leis, dos artigos que nos protege da exposição, mas existem milhares, existem muitos, né? São várias páginas. E o artigo 42, ele fala assim: na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ponto. Então, o que ele está falando ali nessa lei, nesse artigo? Que a exposição do seu nome, independente se está limpo ou sujo, não é legal. E agora vamos colocar a situação do empresário na pandemia, né, que teve que escolher o que pagar, mas ele não quis tirar algum funcionário, deixar algum funcionário desempregado. Isso é louvável, né? Teria que ser reconhecido isso em forma de desconto algum desconto no banco, de tarifa de juro, teria que ser reconhecido isso em forma de um capital de giro que esse empresário herói, né, está tentando fazer movimentar o Brasil.
teria que ser feito algum desconto em imposto, mas nada disso acontece, né? Então, a pessoa, quando ela me procura, eu falo assim, olha, moça, eu estou desesperado. Eu vou contar um caso de uma empresa de familiar lá de Guarulhos, que eu atendi, e quando eu fui chamada para atender eles, eu falei assim, olha, moça, a gente está fechando as portas, então desistindo. Só chamei você aqui porque falaram que você é uma boa indicação e eu queria ouvir você, o que você tem para dizer, antes de eu dizer que eu vou fechar a porta. Assim, santo Deus, que responsabilidade. Na verdade, falando assim, chegou Deus na minha vida. Querendo cheque em branco. E aí, quando eu falei para ela, eu falei assim, olha, moça, eu trabalho com levantamento, né, no mercado, como que você está? Como é que seu nome está? Eu falei assim, me passa seu CPF e seu CNPJ, eu vou levantar para você. E aí eu fiz todo esse estudo que eu acabei de falar para vocês, por isso que é a importância desse estudo. Quando vocês souberem a importância de fazer uma análise de mercado no seu nome, vocês nunca mais tomam decisão precipitada. Porque aí vocês vão ver realmente onde vocês devem para ver se vocês não estão pagando e deixando alguma coisa lá para deixar o seu nome sujo. Ou você limpa tudo ou não limpa nada. Né? E isso que está acontecendo. O consumidor, por inocência, por ir no furor das propagandas, ele vai na emoção. E às vezes ele não está acertando toda a vida dele, ele continua com o nome sujo. Por quê? Porque uma simples consulta que eu posso dar para ele, né, em menos de 24 horas, vai mostrar para ele onde realmente está a realidade dele. Fiz isso para ela e descobri que eles tinham 2 milhões de dívidas. Deu 95 páginas do levantamento que eu fiz para eles em 24 horas. Fiz a consulta e falei para ela, falei assim... Empresa do que é? Tintas. Qual que é a situação de vocês? Moça, é o seguinte... Nós não estamos conseguindo mais fechar cliente, porque quem consulta nós para ter nós como cliente, como a gente está com o nome sujo, estão escolhendo outras empresas, porque eles estão desconfiando do nosso trabalho. Não consegue fazer venda grande, porque as empresas consultam a SPC Serasa, daí eles falam assim, a gente na próxima a gente chama vocês, mas às vezes é porque você está com o nome sujo. Isso não pode, está denegrindo a sua imagem. Né? Eles não estavam, já tinham perdido o crédito no banco, porque eles foram renegociando, porque a gente falou, renegocia que dá. Renegocia que o mês que vem aumenta o limite do cartão de crédito. Renegocia que aumenta o limite de cheque especial. E só nessa das promessas, eles renegociaram tudo e não conseguiam pagar. Fora os impostos, né? Que aí eles começaram a não conseguir honrar com os impostos e o contador falou, se você não tiver como que chama aquele negócio quando você tira certidão? Né? Certidão negativa. Essa empresa ela pedindo a certidão negativa para vender para você. Se você não tiver ela positiva, ou né, você não consegue. Então vamos parcelar os impostos? Mas o faturamento dessa empresa, quem que perguntou para ela se o faturamento dá para assumir todas essas dívidas? Né? Em resumo, o que aconteceu? Com essa lei do artigo 42, o que eu fiz? Eu fiz o trabalho de reabilitar o nome deles e desbloquear o score, sem julgamento. Usando essa lei, é solicitada ao SPC, ao Serasa, ao Centrote, ao SPC Brasil, que as pendências deles não sejam divulgadas no mercado. A pendência continua, a dívida continua, porém a exposição não é legal. E quando eu tirei essa exposição deles, em 15, 20 dias eu dei um retorno positivo para eles, que eles podiam consultar o SPC Serasa, que não estavam mais constando no sistema, eles voltaram na empresa que eles tinham perdido o negócio. E aí venderam. E aí venderam para eles. Mas olha que engraçado isso, porque assim, o tamanho do trabalho que é desenvolvido para isso. Sim. Porque assim, cara, as empresas, na verdade, muitas vezes, elas têm capacidade de venda. Só que por um deslize, eu tive problema com um sócio aqui, e assim, é um problema que foge do controle. Agora, por causa disso, eu vou ser crucificado no mercado? Eu não tenho uma segunda chance de poder de me levantar? A gente sabe que hoje, empresário maluco é 5% da população. Sim. Né? Então, assim, quanto mais eu diminuir esses 5%, mais eu vou estar contaminando e deixando mais gente desempregada. Isso. Ué, moça, você veio aqui e nós estamos fechando a casa de tinta. Tá bom? Quantos empregados tem a casa de tinta? Eram 45. Quantas famílias iam ficar desempregadas? Agora, eu faço um trabalho desse, te dou um fôlego,
Porque assim, uma coisa que os bancos não estão nem aí, eles não estão, renegocia que dá, para não falar um palavrão aqui, né? Renegocia que dá o quê? Entende? Porque assim, você não chegou naquela situação porque você quis. Exatamente. A gente não é desonesto, a gente não deixa levar numa conta porque a gente quer. Entende? Ninguém quebra um negócio por conta disso. Existiu uma história também. Exato. Que ninguém ouve. Exato. E aí, quando você tem uma pendência no seu nome, e é engraçado isso, né? Porque assim, você faz um trabalho desse e daqui a pouco tá todo mundo lambendo você. Né? O especialista de negócios, para não falar o nome agora, ele vive lambendo você quando ele está me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Quando você entra numa situação um pouco mais complicada, né, o cara nem olha para você. Né? Passa numa calçada, ele passa na outra, né? Para você não pedir nada para ele. Né? Então, assim, a gente sabe como é que é o histórico de especialista de negócios. Né? Então, é assim... Sofrido. Mas é assim, às vezes a pessoa precisa só desse fôlego para virar a vida dele. Exato. Porque você imagina, uma pessoa que era empresário, se ela fecha o negócio dela, ela tem que voltar para o mercado. De alguma forma, vai morrer de fome. Sim. E se ela sair, fechar todo o passivo que fica para trás, né, 2 milhões em dívida. Agora, eu começo a reestruturar o negócio. Aí eu enxerguei o que aconteceu comigo aqui. Né? Quando eu tive esse problema grave, eu vim para uma reestruturação de processo, uma reestruturação de precificação. Eu entendi muita coisa onde estava errado no meu negócio. E aí eu preciso só de uma segunda chance para poder fazer acontecer. E aí eu não tenho crédito, eu não tenho como buscar nada no mercado, eu tenho que me virar, eu vendo um para pagar o outro, eu vendo um para pagar o outro, eu vendo um para pagar o outro. Então assim, esse trabalho, você vê a importância, a pessoa com 2 milhões, ela consegue dar a volta por cima, consegue voltar para o mercado, né? A importância desse trabalho que é feito. E aí ela consegue de novo dormir, respirar. Exatamente. Né? Eu atendi também uma transportadora aqui em Sorocaba, né? E ele é 40 anos caminhoneiro. Ele é aquele brutão, aquele muito empreendedor, mas ele começou como motorista de caminhão. Né? E a empresa hoje fatura 800 mil por mês. E o que aconteceu? Todos os funcionários de motorista resolveram deixar o emprego e vender a casa, vender o terreno e comprar um caminhãozinho. Né? Que agora eles são empreendedores também, porque tá fácil abrir MEI, né? As pessoas nem sabem o peso que é ter uma MEI atrás. As pessoas acham que o peso de ter uma MEI é menor do que um CNPJ grande. Na verdade, a MEI é um CNPJ. E se você não paga aquele DAS, né, você também já vai ficar com o nome sujo. E aí a pessoa vai na empolgação, né? Então eu dou essa orientação também. E aí os funcionários que eram funcionários, mas agora são motoristas, são empresários, cobram frete, né? E o seu Miranda, ele tem um negócio lá na Bahia que ele não vai levar um caminhão dele daqui de Sorocaba para a Bahia. Então o que ele fez? Ele pegou e ele contratava uma pessoa lá. E aí essa pessoa, para ligar o caminhão, beleza, 70% do valor do piquezinho aqui para mim, aí eu faço a entrega para o senhor. Porque a entrega do frete é à vista. Aí ele tem que torcer para que dê tudo certo no percurso, que o motorista entregue a carga. Quando chegou lá na empresa e o cara lá da empresa falou, deu tudo certo, ok. Ele liga para a empresa de transporte e fala, agora meus 30% sem choro nem dela. Ele tem que fazer à vista, bem dizer, a parte do frete. E aí a empresa fala, beleza, deu tudo certo aqui. Agora lança para mim aqueles 3 boletinhos, 30, 60, 90 dias. Nossa. Tem dor ou não tem dor? Tem todo tipo de dor, qualquer CNPJ tem dor, né? Eu atendi um outro cliente que é uma empresa de borracha aqui em Sorocaba. Ele fabrica borracha e ele tem que comprar a borracha, ele tem que preparar, ele tem que formar essa borracha, né? O material da borracha. Mas ele tem um cara que ele tem o contato da Metso, o atravessador. Esse é o cara forte. Mas esse pequenininho aqui só vende para a Metso por causa desse cara. Né? E aí a Metso paga com 45 dias. Só que ele teve que preparar a borracha, teve que comprar, teve que fazer... Não casa, fluxo de caixa, né? Eu fiz o trabalho para ele em agosto do ano passado.
Eu conversei com ele em fevereiro e ele falou assim, Fernanda, eu ia fechar a minha empresa. Mas o fôlego que você me deu, eu consegui comprar em outros fornecedores, consegui, e agora em fevereiro já estou renegociando as minhas dívidas do passado e estou entrando num financiamento porque eu vou comprar a primeira máquina minha de 150 mil para fazer as borrachas, que vai ficar mais barato. Legal. Entende que existem histórias e existem soluções para todos os tipos de perfis. É só confiar, né? E aí, tipo assim, mas a consultoria financeira, ela vem, ela quer trabalhar 30 dias na minha empresa, ela quer que o meu financeiro alimente a planilha, e aí depois ela vem e corrige. Isso é importante no segundo tempo. No primeiro tempo, você precisa saber qual que é o seu problema. Por isso que é a rapidez do meu trabalho, entende? Eu acho que é importante também, Fernanda, ressaltar uma coisa. A dívida é igual a um vício, né? Isso é importante da gente entender. A dívida é igual a um vício. O que acontece? Normalmente você precisa entender que a receita sempre tem que ser maior que a despesa. Só que muitas vezes as pessoas não têm essa clareza. Por quê? Porque elas não têm controle financeiro. E assim, por mais que você faça um trabalho bem feito, né, que é um trabalho de consultoria rápida, de resolver aquele problema do cara, ele tem que estar atento, inclusive, a corrigir esses processos, a corrigir o que levou ele àquela situação. Né? Eu acho que é legal a gente falar isso, porque as pessoas muitas vezes, elas falam assim, não, então qualquer coisa eu vou lá procurar a Fernanda, resolve uma vez, resolve duas, resolve três, né? Mas não é bem assim, né? É importante você entender que se você corrigir o que te levou até aqui, se você tiver uma clareza do que te levou até aqui, muito provavelmente você não vai cair mais nessa nova situação. Né? Então, assim, a correção de processo, você falou isso no começo do podcast, nós não tivemos educação financeira, né? E assim, muita gente não sabe como fazer isso. Então, nós temos algumas pessoas, aqui na empresa mesmo eu tenho uma pessoa que nos auxilia aqui na parte financeira, né, que foi até indicação sua, né? E que isso ajudou a gente demais para que a gente não volte a cometer novos erros dentro da mesma situação, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso. Certo, Fernando? Certíssimo, gente. Estamos já encaminhando para o nosso final, mas antes de tudo a gente deixa as nossas considerações, falamos do que nós queremos, a mensagem que nós queremos deixar nesse final. Vamos começar com o senhor, as últimas considerações, para a gente partir já para os finalmente. Legal. Eu acho que, como sempre, a gente traz informação para o empreendedor, né? E eu tenho visto há muito tempo acompanhando e a mesma dureza do empreendedor que a gente acompanha também, né, que a gente passa, que a gente vive também, o empresário no Brasil é uma caixinha de surpresa, né? A gente o tempo todo luta para uma questão de realmente se manter no mercado, de passar por várias posições de mercado, de estar colocando novos produtos na nossa esteira, de estar melhorando os nossos produtos, de estar tendo uma excelência de atendimento, de tudo isso. Então, o que eu vejo hoje, a nível de mercado, é que as pessoas devem se preocupar muito, mas muito com planejamento. Né? Seja ele o planejamento de fazer um trabalho com a Fernanda, seja ele um planejamento de pós. Né? Hoje eu bato muito na tecla do planejamento, Fernanda. Eu acho que, assim, até para você estabelecer uma meta, você precisa de um planejamento. Eu acho que a palavra da vez hoje se chama planejamento. Né? Planejamento para que a gente possa ter uma previsibilidade. Ah, mas eu não tenho como ter previsibilidade no meu negócio. Tem. Até se você for para o buraco, você tem como ter previsibilidade. Tá? Por mais difícil que seja, essas pessoas, por exemplo, que hoje deveram 1 milhão, 2 milhões, elas não começaram isso da noite para o dia, né? E elas não tiveram um planejamento em algum momento de parar. Opa, peraí, eu vou parar aqui e eu vou ter que pensar em alguma solução. Eu ligo no piloto automático o meu trabalho, eu ligo no piloto automático minha vida e eu não paro para olhar, para planejar. Né? A gente fala muito sobre isso, que dentro de uma empresa você tem estratégico, tático e operacional. Né? Movimento ideal é 60%
70% no estratégico, 20% no tático e 10% no operacional. E 99% dos empresários estão ao contrário, eles estão 70% no operacional. E quando você está no operacional, você não vê sua empresa crescer. Você não tem como ver sua empresa crescer. Então, dentro dessas considerações finais, Fernando, eu acho que o principal ponto é esse. Não precisa sair para esse momento ideal de 70, 20, 10 da noite para o dia. Mas comece a pensar de forma estratégica para que seu negócio cresça. Maravilhoso. Fer, sua vez, considerações finais. Fale sobre seus contatos e tal, como encontrar a Fernanda. Bom, primeiramente, deu para perceber um pouquinho nesse bate-papo nosso, né, que isso é uma missão de vida para mim. É um prazer poder ajudar as pessoas, é um prazer poder mostrar para elas caminhos, saídas e dar essa esperança, essa credibilidade para as pessoas. E aí eu concordo plenamente do que o Ludo falou, porque quando eu atendo uma empresa, atendo uma pessoa, eu falo, olha, você está tendo uma segunda chance. Faça o melhor uso dela. Usa o que você é melhor. Quando você abriu sua empresa, o que será bom? De repente, às vezes a pessoa não é boa no comercial, mas ela é boa no administrativo, ela é boa no network. Então ela encontra o lugar dela e não tenha medo de contratar pessoas para ajudar ela na parte que ela tem eficiência. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E eu vejo que o empresário daí se fecha, né? E aí ele tem essa dificuldade. Então eu falo assim, sempre conte com um especialista, sempre conte com ajuda, sempre conte com conselheiros, né? A gente não é obrigado a saber tudo, né? Se eu falar assim, bom, de energia solar, eu não entendo nada. Se eu perguntar para você, você vai me dar um dicionário, né? Então existe especialista em cada área, a gente tem que respeitar esses especialistas. Tenha bons parceiros. Tenha bons parceiros, que estão ali para ajudar a gente. Né? Estão ali para mostrar uma outra visão do que a gente está ali. Às vezes a gente está enxergando, a gente não está conseguindo discernir o que a gente está enxergando. Né? Então eu estou aqui à disposição, primeiramente, né? Agradeço a oportunidade de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que vocês precisarem, estão aí, né? Se surgir dúvidas, se alguém perguntar depois, pode ficar à vontade. O meu Instagram é cconsultoria.fl, e meu WhatsApp é 15 99 851 1646. 15 99 851 1646. Chamem lá, não tenham vergonha, independente do problema que vocês estejam passando, nós temos a solução para você. Maravilhoso, gente. É isso aí, é planejamento e é aproveitar a próxima oportunidade, aproveitar essa segunda chance que todos nós temos e agora sabemos um caminho. Muito obrigado, viu, Fê? Fico muito agradecido pelo seu tempo, agradecido pela sua presença, por ter abrilhantado aqui a nossa tarde. Muito obrigado, doutor. Dona, obrigado, Adri. Tamo junto. Gente bonita, estamos encerrando mais um TKCast oficial. Que Deus abençoe a todos. Tchau! Show!